Boa noite, pessoal. A princípio, eu ouvi o que o Quincas falou sobre o Espiritismo e também o Francis. Parece até que eles sabiam qual o assunto que eu trouxe para falar hoje. Eu vou falar do Cristo Consolador e do Espiritismo também, que também veio para nos consolar. Jesus disse numa passagem de Mateus: Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, colocando o jugo dele, o sofrimento dele, o fardo dele como leve, a gente sabe que não foi leve. A gente sabe muito bem o que Jesus passou. Só que Jesus estava preparado para passar pelo sofrimento. E muitos de nós não estamos preparados para passar pelo sofrimento. A gente reclama, a gente sofre mais do que realmente deveria sofrer às vezes, né, gente? Mas o que Jesus está colocando aqui é que ele, quem caminhar, quem for até ele, vai ter o seu sofrimento suavizado, o seu fardo mais leve. E pela experiência que nós já temos de vida, todas as vezes que a gente sofre, né, e a gente recorre a Cristo, a gente procura, né, nas palavras dele, o lenitivo para as nossas dores, a gente sabe que a palavra de Jesus suaviza realmente o nosso sofrimento, né? A gente sabe que a palavra de Jesus não só suaviza o nosso sofrimento, como também nos ajuda a evitar o sofrimento. Porque quando a gente está sempre presente ao lado de Jesus, ouvindo suas palavras, ouvindo seus conselhos, a gente erra menos, a gente fica mais ponderada, pensa duas vezes antes de fazer alguma coisa negativa, né? Então, Jesus promete para a gente que quem vier até ele, quem o acompanhar, né, terá o seu fardo mais suave, o seu jugo mais leve. Outra passagem, essa aqui, todos os sofrimentos. Quais são os nossos sofrimentos? Misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro. Se a gente não acreditar num futuro melhor, a gente vai acreditar no quê, né? A gente está passando por um problema grave. Se a gente não tiver força para olhar para frente e acreditar que tudo vai melhorar, o que será de nós? Então, é a fé no futuro que nos salva, que nos tira do sofrimento. E na confiança na justiça de Deus. Quantas vezes a gente se sente injustiçado e não sabe, não consegue entender onde que está a justiça de Deus? Quando você tenta várias vezes alguma coisa com afinco e não consegue, vai um outro lá que esforçou muito menos que você e consegue aquilo que você estava almejando. Você não se sente traído? Você não se sente injustiçado? Mas a justiça de Deus, ela é implacável. A justiça de Deus, ela está medindo direitinho. Às vezes, a gente fez coisas no passado, a gente tem dívidas com o passado e se esquece disso. Não sabe que é
um pagamento de alguma coisa que você... pode ser de vida passada, pode ser de vida agora também. Coisas que você está fazendo na atualidade que não está dando certo porque você não está fazendo uma análise do que você tem feito de certo e o que você tem feito de errado. Então, sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após a vida, ou que simplesmente duvida. Tem gente que não acredita em vida após a morte, que duvida. Eu acho que todo mundo tem assim aquela... Mas, à medida que a gente vai estudando o Espiritismo, a gente vai tendo as comprovações, a gente vai percebendo que não tem como não ser dessa forma, não tem como não haver uma vida depois, né? Nada se justificaria se a gente tivesse uma vida só. Então, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que Jesus levou a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Nada melhor do que a doutrina, né, para nos aliviar de nossas dores. Quando a gente erra muito, eu penso assim, como exemplo, a maioria das vezes que eu me afasto assim, da doutrina, que eu procuro percorrer sozinha, eu sempre percebo que eu volto a estudar, porque eu sozinha eu sinto necessidade de luz, de palavras mesmo, de Cristo. Eu sinto que eu não sou uma pessoa preparada para caminhar sem a luz do Senhor. Então, Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade, que promete aos aflitos. Então, Jesus faz uma promessa aos aflitos. Essa condição é da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é sofrimento, gente. Esse jugo é leve. E essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Quem trabalha em função do amor e da caridade tem seu jugo mais suavizado, tem suas dores, as dores ficam mais leves. E como fazer para trabalhar, né, para o amor e para a caridade? O Consolador prometido. Jesus nos prometeu um Consolador. Ele sabia que o tempo ia passar, né, e que viria, o homem sentiria necessidade de prosseguir, de aprender mais, porque a ciência veio, o mundo evoluiu, e teria que vir alguém para dar continuidade ao trabalho que Jesus começou. E ele afirmou que haveria um Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, a quem o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. A verdade, na época de Jesus, não foi toda revelada, porque os homens não tinham ainda capacidade e competência para ver, para compreender as coisas que Jesus tinha a dizer. Por isso, muitas coisas foram ditas em parábolas, muitas coisas ficaram por ser interpretadas, né, no futuro, e as pessoas então estão interpretando até hoje as palavras de Jesus, né? Cada um enxerga, né, conforme o seu ponto de vista, né? Cada um tem um prisma diante das palavras de Jesus, mas ele sabia que futuramente teria que vir um Consolador para ampliar as palavras dele, porque elas ficariam desgastadas, o tempo iria passar, ele poderia até mesmo ficar esquecido e ficar para trás.
Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A gente sabe que o Consolador, quem que veio nos consolar depois? Existe consolador melhor do que o Espiritismo? Não é? Quantas pessoas vêm para o Espiritismo ou pela dor, né, ou pelo amor? A maioria vem pela dor, porque precisa de consolo, principalmente nos casos de separação por morte, né? As pessoas não compreendem a morte, não aceitam a morte e encontram no Espiritismo. Gente, não é só na morte, não. É em vários, em todos os setores da nossa vida, a gente encontra consolo no Espiritismo. Mas aquele mais relevante que as pessoas mais comentam é com relação à morte, porque a morte é aquela que põe, o Espiritismo coloca em nós muita fé no futuro, muita fé numa vida pós-morte. A gente chega até a ficar imaginando, né, a eternidade. A gente sabe, a gente aprende que a gente é imortal, que a gente é infinito e que há um caminho tão grande a ser percorrido que uma encarnação vai deixar de ser tão importante, né? Que a gente pensa que ela é única, mas ela não é única, ela é apenas mais uma. Jesus promete outro Consolador, e é o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece porque não está suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que Cristo disse. O Espiritismo está sempre relembrando as palavras de Jesus, interpretando, né, e ampliando a interpretação das palavras dele e procurando alcançar o que é mais verdadeiro, né, dentro da nossa realidade. Se o Espírito da Verdade deve vir mais tarde e ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que Cristo disse, é que o seu ensino pode ter sido esquecido ou mal compreendido. O ensino de Cristo poderia ter sido desviado, né, de alguma maneira. O Espiritismo vem, no tempo assinalado, cumprir a promessa de Cristo. Então, quem que veio? O Espiritismo não veio numa única pessoa, né? Ele veio num conjunto, né? O Espiritismo ele veio ampliar o que Jesus nos trouxe, mas de uma forma conjunta. Muitas pessoas participaram da construção do Espiritismo. O Espiritismo veio no tempo assinalado. O Espírito de Verdade preside no seu estabelecimento. O Espírito de Verdade, no final dessa unidade aqui, é realmente um espírito que ditava, na época de Allan Kardec, ele ditava várias cartas. A gente tem a sensação até que era o próprio Jesus que estava ditando aquelas cartas. Se der tempo, eu vou ler uma das cartas que o Espírito de Verdade passou por meio da mediunidade no período de Allan Kardec. Ele chama os homens à observância da lei. O Espiritismo chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Tem gente que não quer ouvir, né? Tem gente que não abre os canais para compreender as coisas. Então, quem quiser compreender, né, que compreenda. Quem quiser ouvir, que ouça. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias. O Espiritismo é tão prático, né, tão objetivo, né? É tão fácil ser compreendido o Espiritismo, por isso que ele atrai tantas pessoas, porque ele tem tanta lógica, tanto entendimento, que a gente se apaixona por ele, né? E tudo que a gente pergunta, tudo que a gente quer saber, ele tem uma resposta coerente e que nos
nos abre os ouvidos, né? Nos faz enxergar. Ele levanta o véu propositadamente lançado sobre certos mistérios. Antigamente, antes da gente conhecer o Espiritismo, pelo menos comigo foi assim. Tudo que a gente perguntava e não se tinha resposta para aquilo, era colocado como mistério de Deus. É um mistério, né? Mas não é todo mundo que aceita mistério como resposta. Todo mundo sabe que não existe mistério. Para tudo tem uma lógica, para tudo tem uma causa, para tudo tem um efeito. Né? Isso é coisa que a gente vem aprendendo com o Espiritismo, que é o véu que ele está tirando desses mistérios. Ele está nos mostrando como é realmente a realidade, né? E vem trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa, um objetivo útil a todas as dores. Todas as dores por qual nós passamos, a gente pode colocá-las como pedagógicas. A gente sempre sai fortalecido de uma dor. Toda vez que a gente vence aquele obstáculo de dificuldade, de dor, a gente sai melhor, a gente sai fortalecido. Então, a dor ela não é um castigo. Muitas vezes, né, ela é útil ao nosso progresso, ela é útil à nossa evolução. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Todos serão consolados, né? Mas quem precisa mais de consolo são os aflitos. E Jesus promete a eles o consolo, porque Jesus conhece o caminho, ele sabe qual é o caminho da luz, como fazer para a gente seguir em frente. Mas como se pode ser feliz por sofrer? Se não se sabe por que se sofre, a gente sofre sem saber por quê, né? O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Tem gente que tem muita curiosidade de saber o passado, né? Mas pensa bem, se a gente está evoluindo, você acha que no passado a gente estava melhor do que hoje? Eu acho meio difícil, porque até hoje, nessa existência, se perguntarem para muitas pessoas, você tem vontade de voltar atrás? Pessoas com 50 anos. Tem vontade de voltar aos 20 anos? A maioria fala que não quer. Não, eu estou bem assim do jeito que eu estou. Não tenho a menor vontade de... Algumas pessoas, são poucas. Mas a maioria não quer porque sente que evoluiu, sente que aprendeu, sente que amadureceu e sente que está melhor hoje do que ontem. Então, ficar procurando o passado, gente, pode ter suas razões, talvez para você desobstruir alguma coisa que não consegue, né? Mas a gente está sempre melhor. É daqui para frente. É o hoje e para frente. O hoje para o amanhã, né? O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento, mas isso é o Espiritismo que vai esclarecendo o homem com relação a isso. E aceita sem queixas. Muito difícil, né? Não reclamar. Como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o trabalho. Então, a dor, o sofrimento exige uma certa submissão, né? A gente precisa não reclamar, o que é difícil para todos. A gente está vendo o pessoal reclamar, às vezes reclama à toa, às vezes não está sofrendo nada e está reclamando. O homem passa a ver as coisas do alto. A importância dos desencontros terrenos se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Se no momento de dor, de sofrimento, a gente não tiver resignação e coragem, né, como que a gente vai ter fé? Como que a gente vai ter força para prosseguir?
Tudo isso a gente encontra dentro da gente. E é isso que Jesus coloca. Nesses momentos mais difíceis, a gente tem que ter paciência e coragem. Assim realiza o Espiritismo, o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Tem gente que passa pela vida e nunca faz essa pergunta. De onde que eu vim, nem para onde que eu vou, né? Mas tem gente que não sossega, né? Fica se perguntando o tempo todo. É o caso das pessoas que querem ver e ouvir. Lembrança dos verdadeiros princípios de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Então, gente, como eu falei, eu vou ler carta que veio do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade estava lá em Paris, no tempo de Allan Kardec, ditou várias cartas. E como eu já disse, muita gente acredita que ele era o próprio Jesus, mas também ele pode ser o próprio Espiritismo, como se tivesse personificado o Espiritismo e falando pelo Espiritismo. Advento do Espírito de Verdade, ou seja, a chegada, o aparecimento do Espírito de Verdade, aquele que Jesus falou que viria para nos consolar. Paris, 1860. Venho, como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Quem é esse Deus que levanta as ondas e germina as plantas, né? É esse Criador de todas as coisas, o que é o princípio de tudo. Ele é bom, o princípio da verdade afirmando aqui, bom, grande. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso, difundido, espalhado pela humanidade, e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. É bom ouvir isso, né? Saber que tem um consolador para os nossos sofrimentos, que nós não estamos sós, que não há desamparo para as nossas dores. A gente sabe onde encontrar consolo, orientação, encaminhamento. Basta a gente querer, que a gente sabe o caminho, a gente já sabe a quem recorrer. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Às vezes a gente tem pela frente aquela estrada larga e reta e, por algum motivo da nossa imperfeição, a gente escolhe o atalho, né? A gente escolhe o atalho, a gente se perde até procurar, até se reencontrar na estrada larga e reta, essa da qual o Espírito da Verdade está colocando aqui. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, olha que bonito, os encarnados com os desencarnados ajudando-se uns aos outros. Ou seja, mortos segundo a carne, os desencarnados, porque a morte não existe. Sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar. Quer dizer que a voz dos que se foram, nós vamos ouvir. Ou seja, é a comunicação que a gente tem por meio da mediunidade. Ele fala aqui, né, que vai acontecer essa ajuda entre os encarnados e os desencarnados, que nós vamos nos comunicar e nos amparar e nos ajudar, tanto daqui para lá quanto de lá para cá. Crede e orai, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida.
nós escolhemos. Ninguém nasceu numa determinada família por acaso. Ninguém nasceu, brotou ali do nada. Tudo teve um planejamento. E se você nasceu na sua família, é ali que você vai evoluir, é ali que você vai aprender. E vai cumprir as suas provas, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como o cedro. A gente veio, né, na família da gente para a gente se desenvolver, né? Como uma planta se desenvolve. Se faltar água, se faltar luz, ela não vai se desenvolver. Mas se ela nasceu num lugar propício para ela se desenvolver, ela vai se desenvolver. Homens fracos. Quem que não teve um momento de fraqueza na vida, né, gente? Nós não somos super-homens, não. Nós somos humanos cheios de fraquezas. Que vos limitais às trevas de vossa inteligência. Quem não conheceu aqui a escuridão ainda, não sentiu o gostinho das trevas, né? Não aquelas trevas assustadoras que a gente pensa que um dia ainda vai conhecer. Nossa, será que eu vou para um umbral? Será que eu vou para um lugar... Porque a gente vive aqui em Minas Gerais, numa terra muito boa. Só não vive bem, né, quem está passando pelas provações mesmo da alma, né, dos problemas de defeito, porque nós temos tudo para sermos felizes. Eu penso que é assim, que a gente está num lugar muito bom, que é o Brasil, que é Minas, que é Varginha, né? A gente tem tudo para prosseguir e desenvolver-se como o cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos. Quer dizer, mesmo nos momentos de trevas, de fraqueza, a gente vai ter o amparo. Uma tocha acesa vai chegar para nos amparar, para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Então, ele nos coloca como crianças, né? Nós somos crianças, a gente pensa que a gente é adulto, mas a gente não, a gente é criança ainda, a gente está no prézinho ainda, né? Nós vamos ter que vir muitas vezes para a gente amadurecer. Nós somos verdinhos, cheios de imaturidade, cheios de coisas para aprender. Vamos errar muito ainda, vamos aprender muito ainda. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não entender a mão em socorro aos infelizes extraviados, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Atire a primeira pedra, né? Quem nunca errou, né? Crede, amai, meditar todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas. O recadinho dele para os espíritas. Amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Quer dizer que tudo que a gente precisar, a gente vai encontrar. As verdades, as respostas para os nossos questionamentos, né? A gente vai ter onde encontrar. Os erros que neles se enraizam são de origem humana. Então, às vezes você está no espiritismo, você ama ali o seu colega faz alguma coisa que você não gosta, eu não gosto do espiritismo porque o colega tem esse defeito, aquele colega tem aquele defeito, aquele outro colega tem... Então, vai sabendo que ninguém vai achar espírita perfeito, não. Nós estamos aqui, né? O espiritismo é perfeito, mas nós somos humanos. A nossa doutrina é perfeita. Quem coloca imperfeições são os defeitos do humano na nossa doutrina. E que, de além túmulo, que acreditáveis vazio vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Quer dizer que não existe a morte. Depois da morte, além túmulo,
nós não vamos perecer, nós vamos ter uma continuação. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Quer dizer que nós temos que ser piedosos uns com os outros. Essa foi a primeira carta. Agora tem uma carta aqui, ditada em 1861, também pelo Espírito de Verdade. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes... Espera aí que eu acho que eu estou repetindo aqui, gente. Só um minutinho. Eu estava repetindo realmente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e nos ensina o objetivo sublime da prova humana. A gente, quando erra, né, ao invés da gente entender que foi um erro e aceitar as nossas limitações, muitas vezes a gente se revolta porque as coisas não aconteceram do jeito que a gente quer, né? A gente quer ser poderoso, quer colocar as coisas de acordo com a vontade da gente. A gente sabe que nem sempre a vontade da gente vai prevalecer. Como o vento que varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas do que as vossas. Olha que interessante isso aqui. Às vezes a gente está invejando uma pessoa. É claro que a gente já está conseguindo se educar para não deixar isso acontecer com a gente, né? Mas uma pessoa desavisada que inveja o que o outro tem, né? Às vezes aquele outro está passando por uma prova muito maior do que a dele de ter coisas, né? Porque ter coisas materiais exige muito da pessoa, muito controle, muita atenção. É muita conta para pagar, é muita preocupação. Às vezes, a preocupação do rico é muito maior do que a preocupação do pobre. Só que nem todos os pobres entendem isso, né? Acham que não. Acham que a vida do rico que é boa. E, às vezes, ele está viajando, mas está com a cabeça preocupada. Às vezes, ele está passeando. A gente acha que não, né? Que o rico é só vida boa e só alegria, né? E que as provas nossas são muito maiores. Não, depende da gente, né? Tem gente que tem uma vida light e ganha pouco, consegue ser muito mais feliz do que um outro que ganha muito. Porque o que está dentro de nós varia, né? Não quer dizer que o rico é melhor do que o pobre, nem que o pobre seja melhor do que o rico também, não. Depende de cada um no seu lugar. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, suas provas são mais perigosas. Muitas vezes as provas dos ricos são mais perigosas. Estou convosco e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia, livres e alegres, no seio daqueles que vos criou fracos, para vos tornar perfeitos. Que beleza a gente pensar, né, que nós estamos caminhando para a perfeição. Deus está nos trabalhando para a perfeição. A gente sabe que não vai ser de um dia para outro, mas a gente sabe que a gente só tende a progredir. Nosso espírito, nossa personalidade, tudo que nós temos dentro de nós tende a crescer, né? A vibrar com uma energia muito mais positiva, a vibrar a tal ponto que chegaremos a ter luz própria. Nós não temos luz própria ainda, mas já existem espíritos de luz. E nós chegaremos lá. Isso é muito importante, a gente ter fé no futuro, saber que lá na frente alguma coisa nos espera.
E o Espiritismo que está trazendo isso para a gente. Então, por isso ele é o Consolador. E deseja que modeleis vós mesmos a vossa doce argila, para serdes os artífices da nossa imortalidade. Quer dizer que nós somos uma argila, né, que está sendo moldada. Agora outra carta. Eu sou o grande médico das almas. Pode ser o Espiritismo, né? Como eu falei, porque ontem eu perguntei para o Fred sobre o Espírito da Verdade, que eu precisei de uma orientação, e ele me colocou. Pode ser o próprio Espiritismo ou há quem acredita que fosse o próprio Cristo falando isso. Eu sou o grande médico das almas. Se for o Espiritismo, é o médico mesmo, porque eu, em particular, encontrei no Espiritismo muitos remédios para as dores da alma. E venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho avisá-los. Já reparou que numa família, se tem alguém com algum problema, ou um filho que nasce com algum defeito, geralmente ele é o que mais tem carinho, mais protegido pelos pais, quando os pais realmente amam os filhos? Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures, ou seja, não procure em outro lugar, porque você não vai encontrar. A força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Tem gente que fala que o mundo é cão, né, gente? Então, não adianta procurar em outro lugar, não. O caminho é o cristianismo mesmo. Há quem desafia, né, e vai procurar, né, tenta encontrar, né, mas eu, em particular, eu ainda não vi onde eu encontrasse mais luz do que nas palavras de Jesus, e principalmente dentro do Espiritismo. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. Quer dizer que o que faz doer as nossas almas? São as nossas imperfeições, né? São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. Se a gente der vazão para as nossas imperfeições, o que vai acontecer com a gente, né? A gente vai encontrar coisa boa que não é, né? Que no futuro, humildes e submissos, ao Criador pratiqueis sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-os do fundo do coração. Então eles o enviará o seu Filho amado para vos instruir e vos dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. A gente aprende a agradecer e a pedir, né? Então, muitas vezes a gente pede, né? E a gente percebe que Deus, quando é do coração mesmo, a gente percebe que Deus ouve as nossas súplicas. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Quer dizer que quem tem sabedoria compreende o devotamento e a abnegação. A abnegação é a renúncia, é o desinteresse, é o desprendimento, né? E o devotamento, ou seja, a gente dedicar, ter uma devoção e dedicação. A sabedoria, possam os espíritos sofredores compreender essas verdades, em vez de reclamar contra as dores. Os sofrimentos morais
que são aqui na terra o vosso quinhão. Não tem quem não vá sofrer. A gente sabe que as dores morais serão muitas, né? Porque nós não somos perfeitos. Tomais, pois, por divina essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas reúnem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais, quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Quer dizer que nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento, porque a gente sabe que esses momentos de dor e sofrimento são cavados por nós próprios, né? Muitas vezes a gente recebe o efeito, né, daquilo que causamos nessa encarnação, ou poderemos receber esse efeito numa outra encarnação, né? Mas nada vai fugir da justiça divina, né? O que a gente fizer de errado, a gente vai ser cobrado. O que a gente fizer de correto, né? A gente está no prezinho, né, gente? Aprendendo a separar o bem e o mal ainda, né? As duas coisas que a gente ainda não aprendeu a separar. Muitas vezes a gente se confunde, a gente deixa algum sentimento ínfimo prevalecer nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, né? Mas por mais que erramos, Jesus coloca bem claro que nós seremos consolados. Nos momentos de dor, de sofrimento, né? Não vai ser o fim do mundo. A gente vai encontrar consolação em Jesus, vai encontrar a consolação no Espiritismo, né? Porque o Espiritismo é a continuação do trabalho de Jesus nos tempos atuais, que o Espiritismo veio depois de um momento em que a ciência, né, cresceu imensamente e mudou todos os conceitos, as avaliações que o homem tinha sobre a realidade. Então, foi necessário que Deus mandasse o Espiritismo para dar continuidade ao trabalho de Jesus. Então, gente, Jesus é o nosso consolador. Nos momentos de dor, a gente sabe a quem recorrer. É Ele quem vai nos aliviar, é Ele quem vai iluminar o nosso caminho para nos libertar das nossas dores. Muito obrigada e boa noite.